as lapadas secas, sem dó. Só tratorada aí, no melhor estilo. Vamos ao vídeo. Então, o senhor pintou ali um céu de brigadeiro do governo do seu pai, de respeito ao Supremo Tribunal Federal, amplo apoio popular, onde ele chega agora ele é recebido como uma estrela. Então, por que ele perdeu em 2022? E mais, as investigações da Polícia Federal mostram a articulação de um golpe de Estado para ele se manter no poder, com delação do Mauro Cid, que era o braço direito dele, com a confirmação de comandantes das forças que foram nomeados por ele, com documento de minuta golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, esses são os dois pontos que eu gostaria de entender. Por que ele perdeu e por que as investigações da Polícia Federal apontam para provas consistentes de que ele agiu para permanecer no poder. Ô Bela, se eu quiser te vender um terreno na Lua agora, você vai aceitar? Você vai comprar? Você vai acreditar em mim? Não. Por quê? Porque isso é um crime impossível. Na faculdade de Direito, esse é o exemplo básico que um professor dá. Olha, quando é um crime impossível, não há crime, porque não tem um ser humano que vai acreditar que vai cair num golpe de eu querer te vender um terreno na Lua. Essa narrativa de tentativa de golpe no 8 de janeiro é um crime impossível. Como é que um presidente da República vai dar um golpe? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. 8 de janeiro aconteceu. Então, vocês querem me convencer de verdade que ia sentar uma daquelas pessoas que cometeram os atos de vandalismo na cadeira de presidente da República e ia começar a dar ordem a todo mundo cumprir. Não, ninguém acha isso, senador. E até essa articulação... Se tem um golpe de Estado, quem ia sentar naquela cadeira de ditador? Que não é não, essa articulação que eu digo... Eu vou chegar lá, Bela. Então, assim, não tem uma lógica em cima disso. Se você lembrar, olha como foi a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Seu pai não admitiu a derrota, inclusive o senhor tentou convencê-lo. Eu vou concluir respondendo também a primeira parte da pergunta. Eu quero responder essa última parte da sua pergunta. Então, é um crime impossível. Se vocês lembram, o presidente Bolsonaro, antes de deixar a presidência da República, ele, atendendo ao pedido do Lula, nomeou os 3 comandantes de força do Lula. O comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, escolhidos por Lula, foram nomeados ainda no governo Bolsonaro. Como é que alguém que quer dar um golpe vai trocar os comandantes de força, achando que em algum momento vai retomar o poder, vai ser o Estado? Uma outra pergunta aqui, qual seria o meu papel nesse governo golpista? Eu sou senador da República, eu sou filho do presidente, eu ia querer ter um privilégio, Vera, de participar de um possível golpe desse. Qual o papel? Nenhum, nunca houve essa conversa dentro de casa, fora de casa. O que se discutia... Os militares estão mentindo? O que se discutia, Bela, era o que apareceu agora, a tal da minuta de estado de sítio. Né? Como é que é o estado de sítio? O presidente convoca um conselho, nesse conselho participam ministros, participa o presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da oposição na Câmara, líder da oposição no Senado. Você imagina se o Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros sentados num conselho desse opinando sobre um possível estado de sítio. Para isso, eles vão sugerir algo ao presidente. O presidente manda para o Congresso Nacional que vai decidir se faz um estado de sítio ou não. Está muito, mas muito longe dele ter o domínio final de fato de ter pensado em iniciar um processo, se é que se discutiu alguma coisa. Nós estamos discutindo lá agora, Vera, a PEC para colocar um mandato de ministro do Supremo. Daqui a pouco a gente vai ser acusado de ser golpista, que nós queremos dar um golpe no Supremo Tribunal Federal. Não, isso está escrito na Constituição. Qual o problema de se discutir, se é que isso foi discutido? Eu vou responder essa primeira parte da pergunta, porque é que ele perdeu a eleição. Eu não vou nem tratar, Vera, dessa questão de urnas eletrônicas. Mas faço aqui uma ressalva, que enquanto o TSE não colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando do resultado das urnas. Mas não quero tratar disso. Agora, é inegável o que aconteceu no processo eleitoral. O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições, ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula, de forma prévia, na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula ele é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, com Furnas, que é tudo fake news, é tudo discurso de ódio. A gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores. Mas e as medidas aprovadas no Congresso não pesaram ao contrário? A gente não podia falar, a gente foi censurado de falar um monte de coisa.
Vocês vão lembrar Você falar do que o Lula Radiolão. tem proximidade com Aquilo que nós ditadores. fizemos, pegamos uma empresa respeitadíssima no mercado, que faz levantamento de audiência, inclusive para várias empresas privadas no Brasil inteiro, para rádio, para televisão. Cabia a nós, partido, indicarmos os indícios que nós achamos que estavam burlando a equidade na competição no processo eleitoral. O que aconteceu quando nós pedimos que fosse investigado? Não só nega, como multa a gente. Quer dizer, será que se as pessoas tivessem acesso a essa informação e grande parte das propagandas eleitorais nossas não foi ao ar, coincidentemente, na região Nordeste, muitos eleitores teriam estado mais atentos e votado em Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações à época, fez a coletiva para falar desse caso e no dia seguinte pediu desculpas e voltou atrás. Ele ficou com medo de bancar o que ele tinha visto. E eu te falo mais. Ele tinha, sim, que ter insistido, não por birra, não para bagunçar processo, nada disso. Nós queríamos só que fosse investigado. A gente não teve o direito de apresentar indícios para que o maior interessado em combater uma fraude nas eleições, que sem dúvida alguma é o TSE, pudesse apurar para saber o que aconteceu. Nós não tivemos nem essa oportunidade. Então, assim, eu quero aproveitar para desfazer uma grande injustiça que acontece hoje, porque muitas pessoas botam na conta da deputada Carla Zambelli o Bolsonaro ter perdido a eleição por causa daquele fato que ocorreu 1 ou 2 dias antes das eleições. Isso. Te reafirmo aqui, a Carla sempre foi uma parlamentar 100% alinhada conosco, uma pessoa correta, uma mulher batalhadora, já passou por muita dificuldade na vida, uma das mais bem votadas do estado de São Paulo na história das eleições, e não foi isso que interferiu nas eleições. Indiscutivelmente, o processo eleitoral é que pesou muito mais no resultado das eleições do que, sem dúvida alguma, para a fatos gente isolados. fechar a roda antes. Sobre o golpe, né? Voltando um pouco a a esse narrativa tema. de golpe dela. Seu pai, o senhor, colocou aqui, insistem nesse argumento de que não tinha tanque na rua, gente com arma, então não existia golpe. Mas o que a investigação da Polícia Federal deixa claro é que o presidente Bolsonaro, à época, pretendia decretar uma GLO, um estado de sítio, ou seja, usar o poder da caneta presidencial. Essa versão não é um pouco fatigada? Não existe outros meios de se dar um golpe além de armas e tanque nas ruas? Só se for um golpe via WhatsApp lá de Miami, né? Ela está falando de reuniões quando ele ainda era presidente. Com a Olha, abertura. estado de sítio, estado de defesa, não tem que passar pelo Congresso Nacional. Se for um golpe, não necessariamente. Você não pode né? discutir uma opinião PEC, aí, mas como você é não que pode você discutir uma chama PEC isso aí? sobre o Uma PEC limite é de uma mandato. coisa, e Lula medidas tá por isso. excepcionais Mas olha só, são... Para impedir um presidente comparar eleito só democraticamente de assumir é diferente. São estudo do Não, Congresso. a ninguém PEC é vai fazer. um instrumento regular do Mas Congresso. ele Essas nunca medidas tentou são fazer isso. excepcionais. 4 anos de mandato, ele nunca tentou fazer isso. Não tem a menor condição, não para de pé, não tem como querer impor um crime impossível, Graciliano. Uma pessoa... Cabia ao Lula impedir que acontecesse o 8 de janeiro, porque ele era o presidente da República. Eu cansei de ver manifestação de black bloc em que chegava o batalhão de choque e dava conta do recado com caras armados de coquetel molotov. E não acontecia nada. Agora, você quer me convencer que o Palácio do... Vou falar só do Palácio do Planalto. Que ninguém sabia do que estava acontecendo e todo mundo conseguiu entrar lá e quebrar daquele jeito. O Lula fugiu para Araraquara, então, no sábado, antes de improviso. Por que ele saiu de Brasília? Quer dizer, ele foi para lá para sair de Brasília, é o meu convencimento. Farsa essa viagem dele, o senhor está dizendo isso? Eu acho que foi inventada essa viagem, não tem nem dúvida. O senhor tem Nenhuma prova dúvida. disso? Mas o que o senhor está dizendo é que, então, que Lá. ele como se tivesse armado esse 8 de janeiro? Eu acho que ele saiu daqui torcendo para acontecer o que aconteceu no dia 8 de Não é janeiro. meio... Porque a imprensa não gosta de repercutir as coisas quando a oposição trazia com várias evidências de que podia ter sido evitado o 8 de janeiro. Não dá para colocar na conta do Bolsonaro o 8 de janeiro, gente. O senhor falou que a minuta poderia debater um estado de sítio que está na Constituição. O senhor acha que havia motivos para se debater decretação do estado de sítio? Mas se houve a discussão disso, qual o crime, qual o problema? Mas o senhor acha que é um tema? 4 anos de governo Bolsonaro, qual foi a tentativa de golpe que houve? Essa manipulação da opinião pública de que Bolsonaro, se fosse eleito, lá em 2000, se fosse eleito, ia implantar uma ditadura militar, então, o que ele presidente quis dizer... passou 4 anos aqui, sempre respeitou a Constituição. Fala um ato do presidente Bolsonaro fora da Constituição. Acabou o governo, ele foi resignado para fora do país, nomeando os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica do Lula. Não é certo e a realidade se impõe, Basília. Nem legal, nem ilegal. O que aconteceu? O Lula tomou posse. Quem era o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2023? Era ele. Alguém que pensa em fazer alguma coisa, fez algum gesto no sentido de tentar implementar. O fato é que não foi nem tentado e nem aconteceu. É uma perda de tempo agora. É a forma que se encontra. Enquanto nós estamos aqui discutindo isso, o Brasil está aí desmoronando.
O presidente Bolsonaro deixa a casa toda arrumada, 54 bilhões de superávit, de contas positivas. E eu ainda sou obrigado a ouvir o ministro Tachad fazer fake news de que pegou o Brasil quebrado, com a situação fiscal do Brasil completamente descontrolada. Eu vou ter conta PEC porque a consequência vai chegar para o Brasil. A gente já viu esse filme acontecer. E roubalheira. É isso aí, pessoal. Realmente aí é sempre bom, né, ver esse tipo de corte, né? O filho do homem tá muito bem preparado, né? Só lapada seca, mano. Sem dó. Sem contar que, vamos ser sinceros ali, né? Só tem esquerdista naquele Roda Viva ali, né? Não tem nem a quantidade necessária ali de entrevistadores ali da direita, que também deveria ter, né? Para trazer um equilíbrio ali, né? Entre as partes, né? Até para parecer algo mais democrático, né? E mesmo assim, o Flávio Bolsonaro se saiu muito bem na entrevista, né? Não deu espaço para lacração montar e cada pergunta ignorante era uma lapada extremamente educada e com piada ainda, né? E realmente aí, nesse quesito, ele realmente é onde eu falo que ele é como se fosse aí um Bolsonaro 2.0, né? Ele consegue tirar a mídia aí no mesmo nível que o pai dele fazia, eliminar a lacração sem exaltar, né? O que não dá espaço aí pra mídia converter isso em arma contra ele lá na frente, igual fizeram com o pai dele. Realmente incrível, ele tá muito bem preparado mesmo. E é isso aí, pessoal. Eu acho que o filho do homem aí tá preparado para trilhar o caminho aí. E eu, por enquanto, tô convencido que realmente ele é a melhor escolha que a gente tá tendo no momento aí. Ele tá ganhando mais e mais aí a multidão. A direita tá se adequando, tá pendendo pro lado do filho, assim como foi com o pai, né? Já que ele foi indicado pelo Bolsonaro, né? E perto do que a gente viu o Brasil e ainda tá vendo acontecer aí, né? Nas mãos aí, governança aí pela esquerda, né? Só roubalheira, quebra das estatais, quer dizer, só Deus sabe o fim que vai tomar isso aí, o tanto que vai pesar no bolso dos brasileiros, né? Dá uma forcinha aí, pessoal. Deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer aí. Não esquece de deixar a sua opinião aí. Ela é muito valiosa aí para o nosso canal. Muito obrigado para quem assistiu aí o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!